Seja bem-vindo a esse canal do YouTube, eu sou Pedro Rosa, médico psiquiatra. Essa aqui é uma aula sobre TDAH no adulto. Ela é uma aula, de certa maneira, um resumo da aula sobre o diagnóstico do curso Imersão no TDAH. Se você quiser saber um pouco mais desse curso, de como eu pensei nesse curso, do porquê que eu fiz esse curso, tem um vídeo específico sobre isso aqui no canal. Esse curso tem várias aulas, uma delas é sobre autorregulação, o elemento psicopatológico subjacente ao TDAH. Tem uma aula sobre quadro clínico, tem uma aula sobre tratamento farmacológico do TDAH e tem uma aula com casos clínicos. Esta aula é um resumo dessa segunda aula sobre quadro clínico, que é uma aula bastante longa, claro, devidamente segmentada, mas é uma aula de mais de 2 horas e meia aí que foi construída em detalhe para fornecer para os profissionais uma compreensão profunda, além do óbvio, além do básico, devidamente prática, não puramente teórica, não meramente uma repetição de conceitos superficiais, de tampouco de uma mera leitura do DSM, coisa que ninguém precisa, você não precisa de ninguém para ler o DSM para você. Em vários momentos dessa aula, eu vou dizer que a gente teria muito a mais a falar sobre esse tema, né? Então, justamente, isso aqui é um resumo de uma aula muito mais extensa de um curso que chama imersão. É um mergulho no conteúdo. A gente não fica na superfície, a gente vai profundo, né? Vamos lá. Bom, essa aula tem 12 partes. Eu falei para você que ela estava segmentada, né? Então vamos aí, né? Parte por parte. Epidemiologia, né? Epidemiologia é um tema complexo, uma ciência maravilhosa que fornece para nós clínicos informações válidas, úteis pra caramba. Mas o que a gente precisa saber é a prevalência do TDAH, principalmente, né? Aqui em adultos. E a gente vê que tem uma prevalência variável, né? Então, os estudos são muito variáveis, eles vão aí com uma prevalência de menos de 1% a uma prevalência aí de aproximadamente 4,5%. A gente pode ficar com um número aqui em 4%, você não precisa decorar esses números, mas a ideia é isso aqui tá longe de ser um transtorno mental raro, uma coisa que não acontece em adultos. E a epidemiologia, via de regra, não é para ser nesse detalhe. No curso tem uma profundidade muito maior, não é para ser meramente dizer para você o que é óbvio. Ah, este aqui é um tema importante. Se não fosse importante, você não tinha uma aula, um curso sobre ele, convenhamos. Então é óbvio que ele é importante, qualquer profissional de saúde sabe disso, né? Então, vamos lá, né? Etiologia e neurobiologia. Isso aqui são estudos que mostram a herdabilidade do TDAH, de que vai, claro, de 0 a 1. Então você vê que tem umas variações, que vai aqui de uma coisa aproximadamente 0,6 até algum estudo que quase vai uma herdabilidade de 100%. Mas ela é uma herdabilidade alta que na média fica acima de 50%. Isso tem um impacto, tem uma genética. Então, você vai encontrar familiares do seu paciente com TDAH que também tem TDAH ou que tem um quadro clínico que pode não preencher os critérios diagnósticos para o TDAH, mas que o paciente tem alguns, o familiar aí, não, o paciente tem aí alguns sintomas, né? O que são os critérios operacionais, né, de transtorno de desenvolvimento? Essa é a ideia. TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. É um prejuízo ou atraso no desenvolvimento de funções que estão fortemente relacionadas à maturação do sistema nervoso central. Não estão relacionadas à maturação do coração, por exemplo, né? Então é um órgão, então é uma questão do neuro, e com uma questão de prejuízo ou atraso desse desenvolvimento, da emergência, do surgimento dessas funções, né? E no caso, são funções de autorregulação, né, de controle do comportamento, do controle motor, da regulação, do foco, da atenção, né, do canhão de luz do sistema nervoso central, onde ele dedica a sua atenção e no que do ambiente o cérebro foca e absorve
para integrar no seu processo de organização do comportamento e execução de tarefas, com a finalidade de obter objetivos que sejam coerentes com os interesses do indivíduo, com seus valores, com aquilo que ele almeja a longo prazo, a despeito de distração no curto prazo, a despeito de desconforto e a despeito de objetivos concorrentes. Uma grande definição aqui de autorregulação ou de função executiva, se você preferir. Esses transtornos têm tipicamente um curso persistente, sem remissão e sem recorrência. Vou mostrar para vocês que não é bem assim. Bom, mas o TDAH tem um curso persistente. Ele tem, mas ele tem um curso que oscila de sintomas e pode ser que a pessoa não relate sintomas relevantes por alguns períodos da vida em função do contexto, porque a autorregulação ela depende de contexto. Então, há contextos que vão exigir mais do indivíduo, que vão exigir menos. E que o início ocorre necessariamente na infância. Está aqui em negrito, porque isso é algo que tem as suas controvérsias, eu vou falar um pouco mais disso, tá? Mas isso vou já de adianto para você que sim, isso tem um componente de muito valor, de que a gente não está falando de um evento que acontece subitamente quando o indivíduo tem 30 anos de idade, né? Agora, a maior parte dos diagnósticos de TDAH em adultos tem início mais tarde que a infância, com esse critério atual de 12 anos. E aí tem um problema, porque o diagnóstico de TDAH ele tem critérios diagnósticos que são inflexíveis, predominantemente inflexíveis, né? E que eles estabelecem que o indivíduo que tem 4 critérios para TDAH tem o mesmo diagnóstico que tem 0, ou seja, nenhum tem TDAH. E que o indivíduo que tem 5 critérios, ele tem TDAH, enquanto o indivíduo tem 4 critérios, não tem TDAH. Então, é alguma razão para que os indivíduos, muitos diagnósticos surjam aos 12 anos, porque se o indivíduo com 11 anos tem 4 critérios e com 19 ele tem 5, ele não tinha TDAH com 11, mas ele tinha TDAH com 19. Mas e aí? Será que 4 critérios com 11 anos não é um problema? E aí tem uma série de estudos, e eu coloco esse estudo antigo, muito importante, foi um dos primeiros estudos de neuroimagem que eu li na minha vida. Isso é muito interessante, um valor afetivo para mim também, né? Sobre esse problema de maturação do sistema nervoso central, que a gente vê que isso acontece predominantemente a manifestação, uma maturação tardia é aí no córtex frontal, que é a sede das funções executivas, né? Fundamental para a funcionalidade, que tem uma relação grande com conquistas interpessoais, profissionais e acadêmicas, e também com uma relação com saúde mental. Autocontrole, função executiva, tem a ver com o indivíduo ter uma capacidade de se organizar por objetivos a longo prazo, que é necessário para sucesso acadêmico, que é necessário para obter boas notas e que é uma coisa que faz diferença para entrar em uma boa faculdade e que é importante depois, posteriormente, para se manter profissionalmente de uma maneira eficiente. E também para manter relações, né, para autocontrole nas relações e autocuidado com a saúde, atividade física, alimentação saudável e assim por diante, né? Seria, portanto, um atraso aí do desenvolvimento do sistema nervoso central, principalmente de áreas relacionadas à função executiva, áreas em que operam 2 neurotransmissores, noradrenalina e dopamina, que são neurotransmissores relacionados ao TDAH e aonde agem predominantemente, não todos, mas principalmente os remédios mais eficientes para tratamento do TDAH. Estudo na aula de tratamento farmacológico do TDAH, do curso Imersão em TDAH. Então, a gente pode entender isso como um atraso do sistema nervoso central numa área específica responsável por uma função que permite a autorregulação e que isso se dá através de 2 neurotransmissores, principalmente nessas áreas, né? A despeito disso, nós não fazemos diagnóstico de TDAH com estudos de neuroimagem. Aqui eu tive a felicidade de participar desse que é o maior estudo de neuroimagem TDAH até o momento, né? Tá aqui meu nome, que mostra variações do córtex cerebral aí, e de regiões subcorticais. Córtex cerebral que é dividido entre espessura cortical e área. Isso foi aí o tema central do meu doutorado, né? Análise cortical em outra população, pacientes com esquizofrenia, mas que faz essa divisão, né? Que a gente pode compreender esse volume cortical entre a sua espessura, a sua área e quão convoluto é a girificação. A despeito de toda essa tecnologia, nós não usamos o diagnóstico hoje, na neuroimagem, o diagnóstico por imagem, como um elemento
que contribua para o diagnóstico de TDAH. Tá? Vamos à parte 3, quadro clínico. Bom, o TDAH envolve uma dificuldade em organizar e priorizar e iniciar tarefas, uma prontidão aqui, ou seja, envolve procrastinação, antecipar e planejar o futuro, quer dizer, um planejamento do futuro, completar tarefas a tempo, com gerenciamento de tempo, quer dizer, o indivíduo ele pode se distrair durante a tarefa e ele pode ter uma dificuldade em concluir a tarefa, ele pode abandonar a tarefa no seu finalzinho, evitar erros por desatenção, quer dizer, uma monitorização equivocada de erro, em que o indivíduo pode não perceber o erro ou ignorá-lo, ou não ter uma autorregulação para correção desses erros, né? E de sustentar a atenção a despeito de desconforto e distração, né? Muitas vezes a gente fala, eu fico distraído pelo celular, me distraio por barulho, tudo isso é verdade, é real, é um problema concreto, mas existe também uma distração por desconforto, por estados aversivos internos, né? Deixa eu me tirar da frente, né? Então, o que os pacientes muitas vezes relatam é os sintomas tendem a aparecer. Isso aqui é a história do adulto, né? Então alguém pode me dizer, não, mas o indivíduo ele é muito hiperativo na infância, o pai traz, a mãe traz para um profissional de saúde porque o indivíduo não fica parado, ele causa acidentes, ele se machuca, isso tudo pode ser um histórico interessante, né? Para um profissional que atende crianças e adolescentes, mas o curso, a aula é sobre TDAH em adulto, tá? Então, as dificuldades que vocês vão enfrentar, elas vão ser muito marcadas por dificuldades em áreas da vida em que exigem muita execução. E essas áreas que exigem execução, essa área principalmente é um componente acadêmico profissional. Isso de maneira nenhuma significa que o paciente com TDAH tem problemas exclusivos nessa área. Ele tem nas áreas de cuidados pessoais, cuidado com a própria vida e nas relações interpessoais. Isso é muito importante ser avaliado também, mas o paciente tende a procurar com dificuldades no ensino no ensino formal, com comentários que ele não tem o próprio potencial, quer dizer, o indivíduo tem uma certa capacidade intelectual e não atinge um desempenho coerente com isso, é muito distraído, mas tem um componente do indivíduo, às vezes, ser o indivíduo agitado, que não para de falar, dificuldades essas que passam do ensino fundamental e médio para a faculdade, né? Então o indivíduo ele pode ter essas dificuldades de concluir o curso, mudar de curso demais, né? E dificuldade em se engajar em estudos adicionais, porque a gente sabe que as pessoas precisam, além da faculdade, fazer outras coisas, e você talvez seja um estudante de psicologia aqui dedicado, que você está assistindo essa aula, porque você quer. Perdão, eu tô com uma certa alergia. Se estudar, mas fazer um estudo adicional. Isso não quer dizer que você não tem TDAH, isso quer dizer que você está fazendo um esforço, mas alguém com TDAH tem mais dificuldade com isso, né? Quer dizer, o indivíduo ele sente que ele tem uma dificuldade com aquilo que já está na frente dele, pode ser que ele não queira adicionar outras coisas. Ou pode ser que ele adicione coisas demais e se perca, né? Um desempenho inconsistente, com uma baixa eficiência, e mais uma organização de casa também, confusa, que ele não termina as próprias tarefas, com pendências infinitas, né? E essas dificuldades pode gerar uma tensão, né, com pais, irmãos, esposa, marido, né? E também com filhos, por que não, né? Então, em termos de atenção, nós não temos um prejuízo de todas as atenções, mas a atenção executiva, né? De o indivíduo focar a sua atenção em tarefas, metas no futuro, e essa atenção ela não é sustentada, né? E principalmente para tarefas desinteressantes. Muitas vezes isso é uma descrição que, mas eu não tenho TDAH, eu só não quero fazer o que me interessa. Mas o meu filho não tem TDAH, ele só não faz o que lhe interessa. Mas a vida é repleta de coisas que não nos interessam, mas que nos interessam a sua conclusão. Então, a gente faz as tarefas não somente porque as tarefas interessam, mas porque a conclusão da tarefa interessa. A tarefa é chata, mas fazê-la nos interessa. Alguém gosta de tirar passaporte para viajar? Alguém gosta de limpar a casa? Mas você pode gostar da casa limpa, mas você pode gostar do passaporte. O passaporte feito para você fazer sua viagem. Então, esse é o ponto. A função executiva, a autorregulação, serve para a gente fazer o que a gente não quer fazer, o que não é agradável de se fazer. Eu não preciso de nenhum estímulo para tomar sorvete, que é uma coisa que eu adoro fazer, né?
Mas eu preciso de autorregulação para não tomar sorvete, né? O indivíduo é distraído, então ele é muito, a atenção dele é frágil, ele é vulnerável, ele é susceptível a eventos externos e internos. Lembrei, nossa, eu estava aqui gravando esse vídeo, lembrei que eu esqueci de fazer a minha lista de compras. Eu vou sair daqui, eu vou passar no mercado, eu tenho uma lista de compras. Eu esqueci de fazer essa lista de compras. Então eu fico distraído aqui, pensando enquanto eu reflito sobre o que eu tenho que falar para vocês. E eu fico pensando, nossa, será que eu tenho que comprar isso, aquilo? Enfim, estou distraído. Dificuldade em voltar a atenção. Todo mundo perde a atenção, mas a dificuldade muitas vezes é voltar a atenção. Os pacientes pagam preço alto para voltar a atenção. Dificuldade de memória de trabalho, esquecimento das atividades e dificuldade de lembrar do que precisa ser feito. Nós constantemente temos um fluxo das tarefas que estão online, que são organizadas e que vão acontecer sucessivamente. Então, por exemplo, eu sei a sequência dessa aula, isso está na minha cabeça, tá? Então, eu vou, dentro do possível, evitar falar agora uma coisa que vai ser falada na aula seguinte. Pode ser que eu, perdão, na parte seguinte da aula, pode ser que eu esqueça, porque a minha memória de trabalho não é perfeita. Mas o que se espera é que eu não fique falando de coisas agora, que depois eu falo, mas já falei isso, vou pular, né? O indivíduo tem uma dificuldade de automonitoramento, então ele tem uma dificuldade de monitorar as próprias emoções, ele tem uma dificuldade de monitorar os próprios estados, ele tem uma dificuldade de monitorar, inclusive, a própria distração. E os sintomas de hiperatividade e impulsividade. Esses são os dois eixos, né, que são colocados no DSM. Há validade em fazer dessa maneira, não é uma maneira inválida, tá? Prejuízo de inibição motora. A pessoa fica inquieta, vai ficar girando, fica como se eu estivesse ficando aula aqui, girando na cadeira. É agradável girar na minha cadeira, a minha cadeira que eu gosto muito. Mas isso pode incomodar vocês, porque eu fico fazendo barulho e assim por diante, né? Prejuízo na inibição verbal. Eu fico aqui e de repente estou fazendo mil piadas. Estou falando de mim mais do que eu deveria. Talvez te incomode, espero que não. Mas eu posso ficar mudando de assunto, interrompendo, ter uma dificuldade de manter um tópico. Isso é muito legal num ambiente casual. Isso é interessante. Não temos uma meta. Estamos ali sentados entre amigos, a conversa vai para um lado para o outro, tanto faz. Mas se a gente tem uma tarefa para resolver, se a gente tem que resolver um problema, e se a gente senta com um parente nosso para falar de um tema, e aí, depois de uma hora, a gente está falando sobre outra coisa, e o nosso parente fica bravo com a gente, com alguma razão. Puxa, mas aquele tema era importante para mim. E a gente não falou dele, a gente mudou de assunto, você mudou de assunto no primeiro minuto. Essa pessoa pode ficar incomodada. E o chefe pode achar que o funcionário não está exatamente focado no tema em questão. Né? Ó, a atividade de inibir um pensamento irrelevante para a tarefa. Né? E tem uma propensão, uma gratificação imediata sobre temas novos, interessantes, shiny, brilhantes, que perdem o apelo rapidamente. Isso pode. Muitos pacientes com TDAH veem isso até como valioso, no sentido de que muitas coisas interessantes foram feitas por causa disso. Mas isso é um problema quando isso atrapalha outras coisas, ou quando esse tema era importante, ele foi abandonado. E isso às vezes era hiperfoco. Hiperfoco é legal, é bom, bacana. O problema é que ele é inconsistente, não dá para confiar nele como forma central de resolver problema ou de fazer tarefas. Agora, algumas coisas não são exatamente muito prejudiciais. O paciente com TDAH às vezes tem uma coleção de hobbies, ou ele tem um cemitério de hobbies. Isso não é um problema. O problema é você ter um cemitério de projetos de trabalho, né? Desregulação emocional, um outro elemento muito importante. Afetos impulsivos, com uma desregulação das emoções. O córtex frontal ele regula emoções, tá? Então isso aqui poderia estar colocado de uma maneira em atenção, desatenção, em função executiva, sim, mas talvez a gente coloque principalmente aí em hiperatividade e impulsividade, tá? Essa divisão ela não é perfeita. Essa inquietação diminui com a idade, tornando mais interna e subjetiva na vida adulta, tá? É mais interna no sentido de o indivíduo estar cabeça cheia, atividade mental incessante, uma propensão a não conseguir relaxar. Relaxar é uma coisa importante, tá? As pessoas têm que ter um momento de serenidade e paz no cotidiano para descansar, né?
Agora, a gente pode olhar sobre funções executivas. A decisão é impulsiva, dificuldade de parar um comportamento quando é necessário, inicia projetos ou tarefas sem ler ou ouvir atentamente as instruções, e aí a eficiência não é tão boa. Acompanha compromissos de maneira ruim, quer dizer, o indivíduo ele não tem online na sua memória de trabalho que agora eu vou no mercado, depois eu tenho tal coisa, e depois eu tenho que encontrar um amigo tal hora para almoçar. E aí eu vou no mercado, me perco, esqueço do amigo, mas é a hora. Então, tem um tracking disso que é ruim. As coisas não são feitas na ordem correta e às vezes a ordem afeta o produto, às vezes não, mas às vezes afeta e o paciente precisa, a gente tem que estar atento vendo isso. Então, tem uma impaciência com demoras e filas, isso às vezes gera um risco, né, onde dirige perigosamente, uma propensão a devagar a um daydreaming, tá? Quando deveria estar concentrado. Esse devaneio excessivo ele não é um construto transdiagnóstico que não está exclusivamente presente em TDAH, mas ele é frequentemente presente em TDAH. Então, o indivíduo tem uma dificuldade em organizar um planejamento das tarefas no futuro. Alguns pacientes com TDAH eles têm uma aversão ao planejamento. E envolve a gente ensiná-los a fazer isso de uma maneira que seja útil para eles, que eles vejam que é útil e que eles lidem com esse desconforto. E, novamente, uma propensão à recompensa imediata, uma dificuldade, atraso de gratificação ao indivíduo tolerar um desconforto, tolerar um sofrimento agora ou abrir mão de um prazer cotidiano em prol de um objetivo maior, em prol de um alinhamento de tarefas que vão trazer um objetivo maior para essa pessoa. Isso tem a ver com o famoso teste do marshmallow, né? E nós estamos sim falando de um elemento do desenvolvimento da personalidade da pessoa que é identificável precocemente, que a gente chama podemos chamar aqui de autorregulação. Na infância isso chama effortful control, né? Que é um controle esforçado, algumas pessoas chamam de controle de esforço, né? E que culmina com conscienciosidade na vida adulta. Eu vou falar isso em uma parte ou outra da aula, aqui só fazendo uma ponte. Como é que a gente identifica isso? Aqui, preâmbulo, né? Aqui é um preâmbulo para a gente falar sobre a parte de entrevista em uma aula, na parte específica da aula. A gente tem que fazer uma entrevista clínica que seja detalhada e específica para avaliar esses sintomas. E avaliar a sua intensidade, a sua frequência, a sua disfunção. Então, a gravidade é intensidade, frequência e aí disfunção. Como é que são esses sintomas? Se eles são frequentes o suficiente e se eles são generalizados? A frequência é o elemento fulcral para a gente identificar aqui. Por quê? Porque todo mundo tem, em algum grau, aqueles sintomas que eu descrevi nos slides anteriores. A gente tem que avaliar sintomas que são comuns em TDAH e que não aparecem no critério do DSM. Falei vários deles, eu vou mostrar depois os critérios. A gente tem que avaliar isso retrospectivamente, se estava presente ao longo do desenvolvimento. No que o paciente sofre, quais são os sofrimentos que ele tem. Isso vai além de uma dificuldade interpessoal, isso vai além de uma dificuldade acadêmico-profissional, isso envolve dificuldade interpessoal e isso envolve, pelo amor de Deus, dificuldade de autoimagem, autoestima e identidade. Às vezes, a ponto de isso se organizar como um transtorno da personalidade. Tá? Isso tem que ser avaliado em termos de comorbidade, se essa comorbidade é suficiente para explicar ou não os sintomas, tanto em sua intensidade quanto no seu curso. Parte 4 da aula, outras manifestações. Então, além dos sintomas, os sintomas de TDAH do DSM estão lá, eu vou falar sobre eles na parte de diagnóstico, porém, eles, além da gente olhar sintomas de TDAH que não estão lá e que são sintomas de função executiva, existem outras instâncias que não fazem parte do que se chama de sintomas core do TDAH, né? Desregulação emocional, eu falei superficialmente sobre isso, né, na parte de impulsividade, mas isso é muito frequentemente escrito na literatura como irritabilidade, explosões, raiva. Mas a gente tem um risco aumentado de psicopatologia internalizante em geral, ansiedade, pânico, depressão, inclusive personalidade borderline, tá? Inclusive que eu falei na parte anterior sobre disfunção da personalidade e identidade.
a atividade mental incessante, se o wandering excessivo, às vezes isso é colocado como outras manifestações, às vezes como hiperatividade, estou aqui colocando dos dois jeitos. E eu quero que a gente evite, lembra que eu falei no slide sobre a avaliação, que o diagnóstico tem que ser uma coisa específica. Baixa tolerância à frustração é talvez uma das coisas mais. Só não é mais inespecífico que autossabotagem, né? Que é um termo que eu acho que nem tem que ser usado. Agora, baixa tolerância à frustração só me faz me perguntar o que é tolerância, o que é baixa, o que é frustração. O que o indivíduo sente? Como é que é a manifestação de desconforto, sofrimento e sintomatologia de emoção negativa que o paciente sente? Segundo, o que é frustração? Qual é o tamanho? A nossa personalidade, nela está descrita, aqui somos vulneráveis. O que pega, em outras palavras, o que pega no nosso calo? Qual é o nosso ponto de vulnerabilidade? Qual é a nossa ferida? Cada um tem ferida no lugar. Cada um tem uma ferida mais ou menos vulnerável. E eu falei baixa autoestima e problemas de identidade. A performance do indivíduo é variável e tem falta de consistência, tá? Então a gente precisa ver o que está relacionado a isso. São as emoções negativas? É um padrão de sono? É a alimentação? E pior, a pré-menstrual. Outras manifestações que são importantes. Então, o que acontece no período pré-menstrual, né? Muito além do sintoma do TDAH. A gente tem que olhar o desenvolvimento desses indivíduos. Desenvolvimento motor, de linguagem e de transtornos de aprendizado, né? Tem os transtornos de desenvolvimento que são específicos, né? Aspectos de motricidade, desenvolvimento de linguagem, aprendizado. Bom, já vou falar de TEA, que está no último item, né, em termos de cognição social, teoria da mente. Isso, claro, que é um transtorno de desenvolvimento, seja um transtorno de comunicação social ou transtorno de espectro autista, né? E, claro, aí o comportamentos, preferências interesses especiais, comportamentos repetitivos e restritos e sensibilidade sensorial, né? Motivação e alerta, a gente tem que ver se não tem alguma, eventualmente, o que a gente chama de sluggish cognitive tempo, que é uma propensão a uma lentificação. Não é o tema da aula, é algo que o DSM cogitou separar um quadro clínico diferente do TDAH, mas que se manteve junto e não é o tema da nossa aula aqui, né? Sistema de recompensa, a gente tem que avaliar de maneira mais global. Se o indivíduo ele tem uma propensão a busca por novidades, a excitação, a busca por sensações, em inglês chama thrill seeking, que às vezes é um traço de personalidade que tem uma tendência muito grande de ser mal adaptativo. O indivíduo gosta de coisas novas, excitantes. Isso torna o indivíduo muito propenso a ter transtorno de uso de substância ou transtornos comportamentais, dependências comportamentais, jogo, né? A gente tem que avaliar o antagonismo, o componente de psicopatologia interpessoal desses indivíduos, né? E eu falo muito sobre o Big Five, eu vou falar sobre o Big Five aqui nessa aula um pouco, mas sobre o Big Five a gente tem que lembrar muito regulação emocional, neuroticismo, extroversão, tem a ver com socialização, se o indivíduo tem habilidades sociais, se ele tem motivação social, mas muitas vezes truth seeking tem a ver com os traços adaptativos de extroversão. A própria autorregulação, como eu já falei, centralmente tem a ver com conscienciosidade, e um outro fator é o fator de antagonismo, perdão, amabilidade, né, cujo polo de deficiente, polo de baixa amabilidade é o antagonismo, em inglês é agreeableness, né? E isso tem muito a ver com psicopatologia externalizante. Eu vou mostrar isso para vocês em mais detalhe. Aí, desregulação emocional, a ver com neuroticismo. Alexithymia, muito importante, isso é uma das muitas dificuldades de automonitorização dos indivíduos com TDAH, que é uma dificuldade em perceber, identificar, nomear as próprias emoções, né? Fazer bom uso disso, né? A uns interessados, podcast Papo de Psiquiatra, a gente tem episódio sobre alexithymia em mais detalhe, tá bom? Agora, essas comorbidades, esse desenvolvimento, outras manifestações são muitas, né? Então, a gente tem os sintomas core de hiperatividade, impulsividade e desatenção, que eles devem ser descritos em um componente muito importante de autorregulação. Alguém coloca separado déficit cognitivo de disfunção executiva e inibição de resposta, mas alguém também poderia colocar aqui dentro que isso aqui é o que está subjacente a esses sintomas, né? Componentes de neurodesenvolvimento, comunicação social, linguagem, dificuldades motoras, é mais que comunicação social, né? A gente tem que olhar
esse componente de teoria da mente, provavelmente subjacente à comunicação social, né? Emocionalidade, não somente irritabilidade, mas neuroticismo em geral é o melhor modelo para entender isso. Uma questão comportamental que ele basicamente coloca aqui, ele colocou comportamental, mas a melhor descrição, à luz do Big Five, claro que seria baixa amabilidade, muito antagonismo. A trajetória dos sintomas é um elemento crucial. Eu falei para vocês na parte de etiologia e neurobiologia, essa ideia de que o TDAH ele tem esse componente de desenvolvimento que o DSM coloca como tem que ter tem que ser sintomas aqui aos 12 anos, né? Esse era um critério mais frágeis do DSM, né? Disfunção por sintomas, e o DSM-5 coloca para 12 anos e uma outra modificação que ele faz é que não tem que ter disfunção, ele tem que sim ter sintomas presentes, né? Por quê? Porque a disfunção, ela tipicamente acontece com um número maior de sintomas, que passam por um crivo diagnóstico, né? Então, o DSM-4 tinha um critério para 7 anos, o 5 foi para 12, e mudou essa questão de disfunção. Por quê? Porque tem uma percepção que muitos pacientes, eles tinham uma síndrome TDAH, que era, de alguma maneira, não gerava disfunção neles na infância e adolescência e passou a gerar no adulto. E aí, a rigor, não se poderia fazer esse diagnóstico, né? Porque o paciente não tinha a síndrome completa com 12 anos, no caso do SM5 com 6 anos, e agora, do SM4 com 6 anos, SM5 agora com 11 anos. Mas a verdade é que o indivíduo poderia ter poucos critérios, alguns sintomas que poderiam não trazer prejuízos por uma série de razões. Porque a escola era ultra cuidadosa, porque os pais cuidavam do indivíduo de uma maneira muito ajudavam demais na monitorização e ofereciam um belo de um arcabouço para ele, porque o indivíduo tem um QI um pouco acima da média e conseguia contornar isso, né? Ou tinha disfunção e ela não é retrospectivamente captada. As pessoas não lembram o que aconteceu. E a gente tem que ter isso em mente. Existe um viés de lembrança que as pessoas às vezes não lembram. Eu já tive pacientes que isso ficou evidente que tinha essa disfunção, a mãe negava, a paciente negava, porque a gente foi possível rastrear relatórios escolares de 30 anos atrás. Alguém da audiência guarda isso? Essa paciente guardou. Quer dizer, a mãe dela guardou, né? A maior parte das pessoas não tem isso guardado. Bom, ou seja, temos aqui essa recordação do sintoma TDAH, parece ser um método pouco confiável, né? E aí a gente vai ter essa ideia de que tem várias maneiras do porquê que o cérebro e o ambiente do indivíduo interagem para trazer para a gente trajetórias diferentes de sintomas. Então, a trajetória ela não é homogênea e esse aqui é um estudo que tem um gráfico maravilhoso das trajetórias de sintomas. Eu vou chamar para você a atenção linha por linha. Veja vermelha. O que acontece ali com 18 anos? Aqui é o limiar diagnóstico, que vai de 6 para 5 critérios diagnósticos, tá? Pelo DSM. Eu vou falar dos critérios e eu vou explicar por que eu falo dos critérios depois, né? Porque primeiro a gente tem que descrever o quadro clínico. Eu não sou favorável a descrever o quadro clínico a partir dos critérios. Eu sou favorável a gente entender os critérios a partir do quadro clínico. Espero que você possa ver nessa aula que esse é um método melhor do que o que é tipicamente feito. E aí a gente tem um paciente, com TDAH persistente, tem muitos sintomas, desde a infância e adolescência, isso melhora, mas ele continua a todos os momentos acima do limiar. Uma trajetória clássica de remissão, que é o que se acreditava que era o padrão que acontecia em quase totalidade dos pacientes, hoje a gente sabe que não é com a maior parte dos pacientes, mas olha só essa trajetória, muito bela esse gráfico. Ela melhora, mas ela continua acima desses 5. O que é o 5? Desenvolvimento típico. Olha só, esse indivíduo ele melhorou, mas ele ainda tem mais sintomas que o paciente típico, que o desenvolvimento típico. E aqui? Agora ele está abaixo do limiar. E aí? Tratar ou não tratar? Eis a questão, tá? Difícil. O que é melhor para o nosso paciente?
seguir a regra ou ajudá-lo individualmente nas suas necessidades e oferecer um tratamento efetivamente personalizado? Bom, polêmicas. O 3 é o indivíduo que tem um subthreshold na infância, ele tem sintomas bem mais que o quinto indivíduo aqui, né? Esse indivíduo que tem um desenvolvimento típico, mas ele não preenche critério por um tequinho aqui, né? E ele desenvolve porque esse cara tem 5 critérios diagnósticos, né? Ele tinha aqui, ele precisava de 6, ele não fecha critério. E aqui ele tem 5, ele fecha critério. Agora, imagina se o indivíduo tivesse 4 o tempo inteiro. Ele nunca fecha critério, né? Mas ele tivesse aqui uma outra linha aqui, 4 critérios. O cara fica aqui assim. E ele nunca fecha critério. Mas ele é muito diferente do típico desde sempre. E um outro problema é que esse indivíduo podia estar aqui embaixo, tá? E que ele tem um trauma de crânio aqui, à idade de 24 anos, e ele desenvolve muita disfunção executiva que está presente no cotidiano de uma maneira coerente com os sintomas de TDAH, tal qual descritos pelo DSM. Ele não tem TDAH, mas ele tem disfunção executiva, tá bom? Muito interessante esse gráfico. Por sintomas, vamos olhar aqui esse gráfico do nosso querido Stephen Stoll, né, um psicofarmacologista muito importante, em que você vê desatenção surgindo na época escolar, onde o indivíduo é exigido que ele fique sentado prestando atenção. Mas isso é bem menos relevante na pré-escola, tá? E o que acontece é que a impulsividade e a hiperatividade, elas diminuem ao longo do tempo. Note que a hiperatividade, ela diminui bem mais do que a impulsividade. Os indivíduos tendem a continuar impulsivos, sobretudo se eles a envolvem em... essa impulsividade se adapta na vida deles, nos nossos elementos culturais atuais, que é droga, jogo, rede social e qualquer outra coisa que cause dependência, tá? Agora, a hiperatividade diminui, como eu já expliquei, diminui em grande medida, mas ela continua em algum limiar. Agora, o que acontece ao longo do tempo é um acúmulo de comorbidades. É claro que o indivíduo pode ter uma comorbidade anterior com transtorno de aprendizado, uma comorbidade com outros transtornos do desenvolvimento, como autismo, que o DSM parou de proibir, né? Já veja, ninguém seguia mais antes isso, né? Assim, muito antes do DSM-5, ninguém seguia esse bloqueio que o DSM tinha de que se o paciente ele tem TEA, não pode ser diagnosticado com TDAH, né? Mas o DSM vai lá, tira isso e pronto, né? Essa comorbidade ela acontece em grande medida por problemas que vão acontecendo, problemas acadêmicos, dificuldade com interação social, autoestima, e isso vai surgindo, problemas às vezes com drogas, problema com autoestima continua, interação de novo, indivíduo falha ocupacional, divórcio, uma série de problemas, tá? E aqui acumula comorbidade, portanto. Agora, a trajetória desses pacientes, isso aqui é uma média. Quando você olha ao longo da vida do indivíduo, isso aqui é o estudo MTA, né, de uma pesquisadora muito interessante, trabalho dela maravilhoso, a Margaret Sibley, o que ela está mostrando aqui, isso aqui é um caso clínico analisado sob diferentes pontos de vista. Cada linha é um ponto de vista, né? O report do pai, da professora, o auto-report, e você vê que eles não são perfeitamente coerentes entre si, mas em grande medida eles são, tá? Então, você vê aqui um threshold, aqui, isso aqui tá diferente o professor relata mais, mas todo mundo tá fora do threshold. E você vê que os pacientes têm momentos de ausência de impairment, porque o contexto varia muito, o contexto exige do paciente. Então, tem pacientes que vão precisar de remédio muito mais numa época de um TCC da faculdade do que durante a faculdade globalmente. Ou eles vão precisar muito mais do remédio quando eles estão fazendo um trabalho que exige mais organização e planilhas e trabalho desse tipo do que quando ele está fazendo um trabalho comercial. Eu não estou dizendo que trabalho é mais fácil que o outro, são talentos diferentes, são habilidades diferentes. Estou dizendo que alguns deles exigem um foco em tarefas mais morosas e assim por diante. E alguns pacientes conseguem compensar mais.
estabelecem rotinas rígidas, eles vão para áreas que são os próprios talentos, e que, ok, mas mesmo essas áreas às vezes exigem alguma parte de uma tarefa amorosa, que exige muita execução, persistência e tal, né? E usam ferramentas de organização, e eles aprendem elementos que, em alguma medida, talvez em grande medida, na verdade, eles são muito parecidos com módulos de tratamento psicoterápicos baseados em evidência para TDAH. Tem muitos pacientes que eu já quebro a tarefa em múltiplas partes, porque isso me ajuda a procrastinar menos. Isso é uma intervenção, né? Eu fui percebendo que, na verdade, eu não sou um indivíduo burro. Eu sou um indivíduo que eu preciso estar fazendo a tarefa que é coerente com as minhas habilidades. É uma intervenção de identidade. A pessoa perceber aquilo que é importante, o que ela consegue fazer, onde que está o talento dela, onde que o talento dela se mostra, né? Agora, isso aqui também é um gráfico muito interessante, eu só coloquei para vocês que vocês tenham, mas basicamente o que a gente já falou, né? Existe um componente de a patofisiologia, isso aqui é um sumário, né? Dessas partes em todas essas aulas, toda a aula, né? É um componente de rede frontal. É claro que quando a gente fala córtex frontal, paramos com esse negócio localizacionista de que está num lugar do cérebro. O cérebro, a córtex frontal, ele é um hub com comunicação com as redes subcorticais, isso é, são as redes centrais executivas, né, subcorticais, e que tem também vários traços de substância branca, digamos, a fiação do cérebro com conexão de traços de occipitofrontais e cerebelofrontais, né? Tem uma disposição epigenética genética muito grande, tá? Como eu falei, molhei na aula de heredabilidade, é 100%? Não é, mas é bastante, mas não é 100%. Se for 70, 30 também é bastante, tá? E isso gera essa desinibição comportamental, tem uma expressão que tende a ser mais evidente, full expression, aqui como ele fala, na infância e adolescência, que muitas vezes culmina com uma trajetória de desenvolvimento desfavorável em termos de relações acadêmico-profissionais e de hábitos, sono, uso de substância, autocuidado, etc. Tá? E ó, eu falei, quadro clínico, já manifestações, trajetória dos sintomas e como é que é o diagnóstico, né? A gente entende o diagnóstico de TDAH como uma disfunção prejudicial. O que é uma disfunção prejudicial? E o Russell Barkley traz essa definição do Jerome Wakefield, que fala o transtorno mental como uma disfunção em uma das adaptações psicológicas evoluídas, capacidades que são universais na nossa espécie, faz parte do projeto humano. Olha só como a gente vai entender o diagnóstico a partir daquilo que eu falei de disfunção executiva, autorregulação, conscienciosidade. Regular o comportamento, regular a atenção, são uma adaptação psicológica evoluída, são uma capacidade, são uma habilidade que é necessária para todo ser humano, porque todo ser humano tem que executar tarefas e se relacionar com os outros. Se isso de alguma maneira não acontece a contento, não acontece de maneira adaptativa de forma a trazer para o indivíduo aqueles objetivos que ele almeja, que o indivíduo às vezes sequer consegue organizar esses objetivos de uma maneira precisa, de uma maneira sistemática, de uma maneira persistente. Ou seja, o objetivo às vezes ele é organizado, mas ele evanece da mente, ele desaparece. Isso vai gerar uma disfunção para esse indivíduo. Isso vai gerar, no TDAH, problemas relevantes. Os pacientes com TDAH eles têm uma mortalidade maior, eles têm menos anos de vida, por uma série de razões. Por acidentes, por problemas de autocuidado de saúde, porque a gente sabe que a nossa longevidade tem a ver com boas relações. Esses indivíduos têm problemas com essas relações interpessoais. O TDAH, ele atende facilmente a esses critérios, mas ele não é algo categorial. Eu já descrevi os problemas do limiar de diagnóstico de TDAH, né? É dimensional e não categorial, mas a gente precisa aqui ter uma clareza disso, tá subjacente ao TDAH e por que ele é um transtorno mental, e a gente tem que descrever os sintomas e estabelecer a disfunção.
Então, aqui os critérios do DSM, por fim, os critérios do DSM, né? Então, é um padrão persistente de desatenção e hiperatividade e ou, né, que interfere no funcionamento e no desenvolvimento, caracterizado por desatenção e ou 2, hiperatividade. Aqui estão os critérios. Tem nada aqui que eu não falei, tá? Nada. Então, é isso. Sintomas, eles estavam presentes antes do 12, vários, não quer dizer mas também não está querendo dizer que tem que ter critério, também não está querendo dizer que tem que ter disfunção. Né? 2 ambientes, então ele é uma coisa que não é presente só em um ambiente, então não é uma coisa específica. Interfere no funcionamento, e eles não ocorrem exclusivamente no curso de esquizofrenia ou transtorno mental. E aí ele coloca aí, em português a SM coloca subtipo, mas em inglês não tá, não sei por que ficou, mas a rigor os subtipos foram mais chamados de apresentação, tá? A combinada é quando você tem critério, os dois critérios, dois grupos de sintomas, né, nos últimos 6 meses, e o predominantemente desatento, se é critério 1 é prejuízo, mas o outro não é preenchido. Ele pode ter sintomas de desatenção, de hiperatividade presentes, tá? E vice-versa, para a apresentação predominantemente imperativa e impulsiva. Está em remissão parcial, né, que todos os critérios foram preenchidos no passado, mas nem todos foram nos últimos 6 meses. Ou seja, pode ter um critério de remissão aqui, remissão parcial, né? Ou seja, a gente não espera uma remissão total, mas a gente recebe uma remissão completa, mas a gente espera uma remissão parcial. E aí tem descrição de leve, moderada e grave, poucos sintomas, está no limite, pouca coisa além do necessário. Moderado é a melhor descrição, né? O que é moderado? É o que está entre leve e grave. É uma definição meio, vamos lá, né? Meu somebody love. E grave, muito além do necessário. Tá, então, resumindo aqui as apresentações. Desatento, ele é adulto, 5, crianças é 6, né? 5 desses 9. E predominantemente hiperativo, 5 desses 9. O combinado, 5 ou 6 de 9 de ambos os grupos, né? Então, o processo de avaliação, primeiro, será que a gente tem que avaliar TDAH em todos os pacientes? Eu defendo que sim, porque ele é prevalente, porque função executiva, ela é uma função humana, assim como você deve ver a regulação emocional de todos os pacientes. Então, uma perspectiva dimensional que não seja baseada numa perspectiva puramente categorial, que a gente tenha elementos e que a gente possa integrar os aspectos da psicopatologia, podemos chamar de contemporânea, por falta de um nome melhor, que é uma psicopatologia que você vê regulação emocional, autorregulação, questões interpessoais, criatividade, abertura, mudança. Você vê o nível de funcionamento da personalidade. A regulação emocional não é só de emoções negativas, é emoção positiva. Você consegue ter uma visão integral do paciente, ao invés de você ficar achando, não, mas como é que eu vou avaliar todos os critérios diagnósticos? Você não tem como avaliar todos os critérios diagnósticos. O que você tem é avaliar a personalidade do indivíduo e como é que isso se relaciona com a psicopatologia. E a autorregulação, funções executivas e conscienciosidade, controle de esforço, como quiser, faz parte desse processo. Para o TDAH especificamente, a gente pode usar a SRS, que é uma auto-report, ela é triagem, ela é gratuita. E as entrevistas, principalmente a Diva, que está aí disponível, ela tem em português validado, o preço é baixíssimo, não é gratuita, mas é quase de graça. Tá? Então, recomendo o uso sistemático desses dois instrumentos aí para adultos. É avaliação para adultos, tá? Mas bom, você já entendeu que a aula é para adulto, né? A entrevista estruturada na Diva, por exemplo, tem aqui, falei um pouco sobre a infância, né? Você vai pegar a Diva e você vai ler a entrevista, você vai ler a pergunta na íntegra. Você vai perguntar se o paciente reconhece o sintoma. Se ele reconhece, você vai pedir exemplos para ele. Você vai pedir para ele especificar esses exemplos. Esses exemplos têm que ser específicos. Ele não pode ser, eu me distraio. Nossa, eu sou muito distraído. Tem que ser quão, como, por exemplo, em que tarefa que acontece, que tarefa que não acontece. Nós precisamos de muitos exemplos concretos e específicos. A frequência e a disfunção. A gente não basta a gente ter uma visão superficial, tá?
outro elemento aqui, perdão, estou na frente da comorbidades, né? O que é uma comorbidade? Primeiro a gente tem que raciocinar sobre isso. Comorbidade é a ocorrência de duas ou mais doenças relacionadas ao mesmo paciente ao mesmo tempo. Então, doença entre aspas, porque não é o nosso caso, estou falando de transtornos mentais, mas é uma definição médica, né? Então, um paciente com comorbidade entre insuficiência cardíaca e enfisema pulmonar, por exemplo. A relevância desse contexto existe porque a possibilidade das doenças se potencializarem, dos transtornos se potencializarem, eles não agirem de maneira independente entre si. Uma piora a outra. Uma modifica a apresentação da outra, né? Então, por exemplo, não é o nosso tema, mas avaliar TDAH em um paciente que tem autismo é diferente de avaliar o TDAH em um paciente que não tem autismo. Existem especificidades da apresentação. Ou seja, não é uma coincidência, coisas que acontecem de maneira coincidentes, né? O fato de eu gravar essa aula não quer dizer se vai ou se não vai chover, né? Se chover, eu estou gravando a aula, são coisas coincidentes. Uma coisa não tem a ver com a outra. Não é o caso no surgimento de comorbidades, nem na medicina, nem na psicopatologia. Por quê? Porque os transtornos mentais se agregam entre si. A probabilidade de um paciente com autismo ter TDAH é maior do que a probabilidade de um paciente sem autismo. Portanto, tem uma relação entre eles. A gente pode não saber os detalhes, mas existe um algo no autismo que confere o risco do indivíduo ter disfunção executiva a ponto dele preencher critérios diagnósticos para TDAH, né? Então, a gente pode ter, por exemplo, uma doença que serve como fator de risco para outra. Então, por exemplo, TDAH é fator de risco para outra substância. Então, você pode ter essa noção de comorbidade, ou a gente pode ter esse componente que eu falei de autismo. Entre algum outro fator gera o TDAH e o autismo, tá? Não é o objetivo da aula falar transtorno mental por transtorno mental, mas o que a gente precisa ter uma coisa um pouco... um método de fazer isso. Considerar a idade de início. O TDAH começa na infância e na adolescência, mas você tem que avaliar minuciosamente. Você tem que ver isso em detalhe. E não somente manifestações completas. Assim como TOD e problemas de sono. Então, problemas de sono, muitas crianças têm problemas de sono. TOD também. E agora, TEA também. Então, a gente tem que avaliar, na hora que a gente compara no adulto, em termos de comorbidade, se a gente está falando, por exemplo, de depressão, o TDAH ele tende a preceder, o paciente tende a ter sintomas de TDAH antes de ter sintomas depressivos. Mas é claro que isso não é verdade necessariamente para a TEA. A TEA tem um início, espera-se que a gente perceba sintomas muito precocemente, até antes do TDAH. O TDAH ele tem um traço mais crônico, semelhante ao traço, porém tem que lembrar que a disfunção e a apresentação dos sintomas ela depende do contexto, como eu mostrei no gráfico do estudo MTA. Agora, fortes oscilações de episódios tendem a ter relação, sugerir outros transtornos mentais, como um transtorno bipolar que acontece episodicamente, tá? Enquanto que no TDAH os sintomas eles estão mais crônicos. Agora, se você tem uma comorbidade entre os dois sintomas, você pode ter as duas coisas. Um traço, uma manifestação que acontece persistentemente e mudanças bruscas relacionadas às fases. Tá? Ora, temos pré-comorbidade, uma série de manifestações que conferem riscos adicionais. Então, o indivíduo tem um fator temperamental de neuroticismo, na hora que ele interage com o TDAH, ele tem uma chance muito maior de ter um transtorno internalizante. Outras manifestações frequentes, né, dificuldades de aprendizado e até menurese, incomprese na infância, né, e uma lista basicamente de todos os transtornos mentais posteriormente, né? E também, muito relevante, questões de síndrome metabólica, uma obesidade, que é um dos mecanismos pelo que o indivíduo ele tende a ter uma propensão a uma mortalidade mais cedo, né? E outros, mas tem transtornos mentais que tendem a surgir entre adultos muitas vezes, né, ansiedade, depressão, ainda que surja na adolescência, mas o desenvolvimento dos jovens com TDAH, muitas vezes ele é marcado
por TOD, por transtorno de conduta e por transtorno de uso de substância. É uma minoria dos pacientes com TDAH que tem transtorno de conduta, obviamente, né? Então, mais frequentemente você encontra TOD, você encontra psicopatologia internalizante, depressão, ansiedade. E a gente tem que lembrar de avaliação completa da personalidade à luz do modelo alternativo dos transtornos da personalidade do DSM, né? Com identidade e assim por diante, né? É relevante tratar o TDAH nessa população, né? Eu falo isso bastante na aula de tratamento farmacológico, porque muitas vezes se fala, não podemos, como é que você vai tratar? Se o paciente borderline tem personalidade borderline, vai ficar desregulado. Não necessariamente, provavelmente não. E se o tratamento do paciente com personalidade borderline é exigente, se você não tratar a disfunção executiva e a desatenção e a hiperatividade, como é que o paciente vai aprender todas as habilidades do ADBT? Não é verdade? Então, complicações. Já mostrei para vocês aqui esse gráfico, mas olha essa parte embaixo com complicações. Problemas ocupacionais, de autoestima, relacionamento, acidentes, transtorno de substância. Muito descrito aqui, gente, nesse estudo, né? Só que as complicações passam desde coisas interpessoais, com gravidez não planejada, uma minoria dos pacientes acaba se envolvendo com criminalidade, mas tem muitos problemas com uso de substância, né? Então, uma série, divórcio, problemas, dificuldades com o exercício da parentalidade. A parentalidade é uma coisa muito exigente, exige muita função executiva, de organização, né? Então, problemas de relacionamento interpessoal, várias dessas questões acontecem com esses pacientes, a gente pode compreender isso como complicações, tá? Eu tenho um viés muito grande, declarado, e que eu acho que na verdade é um bom viés. As pessoas às vezes acham que viés é uma palavra necessariamente pejorativa. Viés é uma tendência, não é alguma direção. Se a direção for boa, viés é bom. Então aqui temos um viés positivo, na minha opinião, do modelo que eu sigo, de compreender a psicopatologia à luz da personalidade e a personalidade à luz do Big Five. E a gente tem modelos contemporâneos para descrever a psicopatologia. Esse aqui é o high top, né? O Hierarchical Taxonomy of Psychopathology. Então, é uma hierarquia taxonômica da psicopatologia. Tem uma descrição da psicopatologia em dimensões hierárquicas. A gente tem dimensões mais abrangentes e abstratas, ou seja, um P-fator que indica que tem algo em comum entre todos os aspectos da psicopatologia, diagnósticos, dimensões, como quiser chamar, e que se divide em outros, né? Onde é que está o TDAH? A gente pode olhar aqui. O TDAH está aqui, né? Nesta linha, nesse box, que está relacionado à psicopatologia externalizante. Vamos dar um zoom aqui nisso. Olha o zoom aqui nisso, né? Psicopatologia externalizante que tem a ver com desinibição, que é uma linguagem polo mal adaptativo de baixa conscienciosidade, né? E lembrando aqui que eu sempre falo que os sintomas core de TDAH não estão em antagonismo, em baixa amabilidade, né? Então, você está confuso, você não entendeu conscienciosidade, amabilidade, veja os vídeos aqui do canal sobre Big Five. Tem mais de um, e no podcast Papo de Psiquiatra tem muitos vídeos sobre o Big Five, tá? Desinibição, então estamos aqui com o TDAH, tá? Aqui TDAH. Tem a ver com impulsividade, desorganização, distraibilidade, a propensão ao risco, baixo perfeccionismo, baixa atenção a detalhes. Alguns pacientes com TDAH são perfeccionistas? Eles podem ser, tá? Mas na média eles são menos perfeccionistas. Eles podem ter um apreço por aquilo que é perfeito, mas eles têm uma propensão menor. Eles podem desejar a perfeição, eles têm uma propensão menor a monitorar e corrigir erros. Baixo workaholismo. Alguns deles são workaholics, alguns deles são, tá? Então, isso aqui não é o mais importante. O mais importante é isso aqui. O que está aqui, temos hiperatividade e desatenção, tá bom? Agora, como é que a gente entende o TDAH em termos temperamentais? Tem um estudo que eu gosto muito e que eu vou mostrar para vocês e que tem um episódio do podcast Papo de Psiquiatra só sobre isso, que eu vou falar mais, lá está falado um pouco mais em detalhe, você pode ir lá assistir, que é sobre subtipos de TDAH. Subtipos de TDAH.
usando dimensões temperamentais. Olha esses subtipos. Tem o subtipo mild, que seria o subtipo leve, que de leve não tem nada. Não entendi por que eles fizeram essa escolha. Esse estudo interessante publicado no JAMA Psychiatry, principal revista de psiquiatria. O tipo 2, surgent. O que é surgent? É um termo temperamental na infância para extroversão, que é um componente da personalidade. No Big Five, ele tem um componente de emocionalidade positiva, energia, motivação social, gregariedade, assertividade, etc., que tende a ser adaptativo, relacionado à saúde mental, satisfação com a vida, otimismo, felicidade, e que tem um potencial mal adaptativo para aquilo que eu já falei nesta aula sobre thrill seeking, busca por sensações. E aí pode ser algo tornar a pessoa muito propensa a uso de substância, etc. E os grupo 3, que é um grupo irritado, que é um grupo com muito neuroticismo, desregulação emocional, etc. Então vocês veem nesse primeiro que é algo relacionado a forceful control, que é, esse gráfico mostra aqui, né? Eu falei dos 3 grupos, eu falei aqui o forceful control. Esse estudo ele separa nesses 3 grupos, ele tem algo, é legal ler para quem não é da área médica, né? Da área de saúde mental, quero dizer. E é uma pessoa, se você ele consegue separar esses grupos, inclusive por substratos neurobiológicos. Ele fez algumas variáveis neurobiológicas que oferecem suporte para essa subdivisão. Mas ele fala sobre effortful control, que eu já falei para vocês, controle de esforço, controle esforçado, que é o substrato de conscienciosidade. E que esse grupo, ele não tem um grupo controle, mas o grupo mild aqui, ele tem um nível mais baixo de effortful control, baixa conscienciosidade. Mas é possível que esses grupos tenham também uma diminuição em comparação com os controles, mas isso é uma hipótese que o estudo não nos permite concluir, tá? Por sua vez, surgência, o que temos é um grupo, né? O grupo 2 que está aqui, ele tem muito mais surgência e ele tem menos shyness, né? Shyness é timidez, tem mais atividade, afiliação, assertividade do que os 2 outros grupos. E o grupo irritado tem um neuroticismo mais elevado do que os outros 2 outros grupos. Então, ou seja, a gente olhar o TDAH para um substrato temperamental é útil. Avalie os sintomas core, avalie desregulação emocional na figura de neuroticismo, avalie quão motivado socialmente, avalie quanto que o paciente consegue ter extroversão, motivação social, avalie o antagonismo desse paciente, avalie o quanto que ele tem uma propensão a conflito, a não colaborar com os outros, a baixa comunhão, avalie. Ou seja, argumentando aqui do porquê que um modelo dimensional baseado no Big Five, no modelo de 5 fatores para a personalidade, é útil. E porque a gente pode organizar habilidades para os nossos pacientes. Eu descrevi lá o modelo do Jakefield que o Russell Barkley defende, em que a gente tem uma dificuldade com capacidades. E a capacidade centralmente afetada nos sintomas core do TDAH é habilidades de autogerenciamento. Self-management, aqui nesse modelo que é o modelo SEB Skills, Social Emotional Behavior Skills, que tem um inventário BESS criado pelo Christopher Soto, que eu tenho usado na prática clínica, acho muito interessante e útil, em que coloca o substrato da conscienciosidade, task management, time management, gerenciamento de tarefa, de tempo, de detalhes, habilidade de organização, responsabilidade, capacidade por consistência, regulação de objetivos, habilidade de seguir regras, habilidade de tomar decisões e que interage com os outros eixos, que tem esse negócio vermelho na frente, tá? Aqui é habilidades de engajamento social, aqui é habilidades que tem a ver com extroversão, habilidades de cooperação, que tem a ver com amabilidade, habilidades de inovação, que tem a ver com abertura, e habilidades de regulação emocional, que tem a ver com neuroticismo. 5 círculos cada um para as habilidades mais relacionadas a um dos fatores do Big Five. E você vê que centralmente a autorregulação, as habilidades de autogerenciamento têm a ver, elas são habilidades fulcrais, centrais para o funcionamento do ser humano. Junto com a prevalência de TDAH, que está no primeiro slide, eu coloco aqui um dos últimos slides da aula, um outro slide que documenta claramente a importância do TDAH. Por último, psicoeducação. O último slide. O modelo GPM,
criado pelo John Gunderson, aplicado para personalidade borderline, tem sido utilizado para outros transtornos mentais. Aqui tem a minha tentativa de usar essa ideia do mínimo do que o paciente com TDAH tem que saber. Existe uma herdabilidade grande. Isso tira a culpa do indivíduo. Você não é culpado de ter isso. A prevalência ela é relevante, transmitindo para o paciente a ideia de que ele não está sozinho. O indivíduo tem uma vulnerabilidade. A gente tem que mapear as vulnerabilidades. E a gente tem que, portanto, mapear para fazer alguma coisa com isso. Não é só para saber. É para sermos proativos e antecipar dificuldades. Saber o que fazer, aprender, adquirir habilidades para agir proativamente diante das dificuldades que sabemos que temos. Isso vale para qualquer transtorno mental. Tem uma base fisiológica, as dificuldades elas são reais, elas não são inventadas. Há mudanças ao longo do tempo, pode melhorar, mas tem que tomar cuidado. As complicações podem se acumular se o tratamento não é realizado. E o indivíduo tem responsabilidade por fazer algo. Alguma coisa, não qualquer coisa, tem que ser feito. Não é qualquer tratamento, é um tratamento baseado em evidências que são úteis, podem ajudar. Então, o bare minimum aí, o mínimo que um paciente com TDAH deve ouvir de um profissional de saúde. Essa foi aqui uma aula resumo da aula de quadro clínico que está disponível no curso Imersão TDAH Adulto. Então, convido você, profissional de saúde, a conhecer esse curso. Se você quiser ter mais detalhes sobre esse curso, tem um vídeo aqui no canal, mais breve que este aqui, eu garanto, só sobre isso. Muito obrigado pela sua audiência. Dá um like aqui, siga o canal. Obrigado e até mais.